Importante aí, de 6 em 6 meses, tem gente que faz uma higienização por ano, gente. Às vezes, nem um ano faz uma higienização, né? Então, realmente importante. Mas uma das principais armas para combater e evitar a transmissão e a prevenção de vírus, de modo geral, começa com hábitos de higiene. E para falar a respeito desse assunto, Tudo de Bom recebe o mestre em saúde pública, Marcelo Bonatis, para a gente falar sobre esse assunto, né, e dar algumas dicas. Seja bem-vindo à nossa casa, viu, Marcelo? Deixa eu ficar obrigado. aqui, viu? Obrigado, eu agradeço mais um espaço que vocês dão para essa informação para a população, que é tão importante. Quanto mais conhecimento, quanto mais saber da população, mais ela vai ter arma para poder lutar contra essa pandemia. E hoje nós não estamos falando sobre um tipo de doença específico, não estamos falando sobre remédios, estamos comentando sobre uma coisa que a gente acha básico, né? Higiene. A gente em casa, às vezes, é tão cuidadoso com a nossa higiene pessoal, né? Com a higiene bucal, com a beleza externa, cabelo, né? Lavagem, o corpo, as roupas. E às vezes acaba esquecendo, doutor Marcelo, do ambiente que a gente está diariamente, ou seja, no trabalho, ou seja, dentro de casa, na sala, no quarto. E esses lugares podem estar cheios de micro-organismos que podem prejudicar, sim, a nossa saúde, né? Sim, muito bem pontuado, porque o que acontece é que a gente tem um cuidado com nossa higiene corporal, mas aqui a gente acaba deixando despercebido que, por exemplo, um adereço que a gente usa, um acessório, um celular, a gente acaba esquecendo de higienizar esses itens também. Uhum. Então a gente faz nossa higiene, volta para pegar aquele item, quando você pegou, você já se contaminou de novo. Entendi. A gente viu aí na reportagem, né, o serviço de higienização, né, que é como nos carros. Inclusive hoje a gente também vai dar dicas para os motoristas, e você aí, motorista de aplicativo, ou também você que dirige, precisa estar dirigindo todos os dias para ir para o trabalho, para ir, enfim, para sua casa. Mas quais desses objetos ou do ambiente da casa, né? Eu sei que o banheiro acumula bastante, sim, mas qual outro cômodo a gente mais tem que tomar cuidado, né? Porque não é comum o maranhense mandar higienizar a cortina, o tapete de 6 em 6 meses. Não é hábito, né? né? A gente até troca as cortinas e tudo, mas uma higienização completa não. Sim, a gente tem, por exemplo, as áreas que a gente normalmente chega em casa. Então a área, maçaneta de porta, é uma coisa que a gente tem que estar higienizando todo o tempo. Não adianta a gente lavar as mãos, mas não higienizou a maçaneta, então você volta para pegar. Então, já começando pela maçaneta da porta, é o primeiro local que tem que começar a higienização. Talvez diária, doutor, pode ser? Sim, na verdade, essa higienização das maçanetas deveria ser à medida com que entrassem pessoas ali, nesse momento de epidemia. Sim. Claro que a gente não vai, toda vez que pegar na maçaneta, limpar, porque a gente vai criar uma neurose. Pode até virar um toque, Pode né? virar até um toque, mas é importante que durante o período se você tem um estabelecimento comercial, você tem que estar ali fazendo a higienização das maçanetas todo o tempo. Mas aí não é só isso. Por exemplo, a porta da geladeira, a parte do banheiro é bem complicada. A gente até chegou a comentar com a Dávila Lopes, né, a questão das escovas de dente, questão do vaso sanitário. Mas aí eu te pergunto, a gente, principalmente marcas de produtos de limpeza, ultimamente estão, né, criando novas fórmulas, né, para conquistar cada vez mais consumidores que estão querendo deixar sua casa cada vez mais limpa. Mas existe algum assim que é tiro e queda, uma água sanitária, sim, um desinfetante, sabão em pó, o próprio álcool, né, se é gel, se é 70, né? Nesses casos, né? Como é que a gente utiliza? A gente teve um problema grande de distribuição dos álcool gel, então assim, foi muito difícil de encontrar nesse período agora. Graças a Deus o mercado já está se restabelecendo com os estoques, mas a gente tem outras substâncias mais baratas e mais fáceis para acesso. É porque o álcool em gel tá o preço, né? Pois tá um pouco alto. Então, e que outros produtos pode usar? A gente pode usar água sanitária. Sim. A água sanitária e o próprio sabão, tanto o detergente da pia, líquido, quanto os sabonetes, o sabão mesmo em barra, a gente pode estar usando, tá? Então essas substâncias, elas ajudam a quebrar as membranas das bactérias e eliminando as bactérias. Entendi. Mas só uma dica. A água sanitária, normalmente, ela tem que ser diluída. Sim, ela com não água, né? Não é a aplicação dela direto.
Então ela tem que ser diluída em uma parte de água para poder ela ter uma eficácia, uma eficiência um pouco maior. E não prejudicar, intoxicar, Isso. até porque nesse período as crianças estão em casa, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então você falou de alguns produtos, tem alguns locais da casa aí que a gente já tem que ter um cuidado melhor com a porta, né, as portas de geladeira, a cozinha, a sala. Mas, doutor, que tipo de doença nós estamos num período de pandemia, né? Então, o coronavírus, claro, está em alta. Mas, além dele, que tipo de doenças nós podemos evitar tendo uma boa higienização, cuidado com a higienização na nossa casa, no nosso carro ou no ambiente de trabalho? Para quem tem alergias, o uso desses produtos, higienização de carpete, de sofá e tudo, diminui as crises de rinite, sinusite, todas essas que estão relacionadas mais com processos alérgicos. Sim. Mas para infecções, a gente vai aí desde hepatites virais, Caramba. a gente vai, o coronavírus, a gente consegue também, eu até comentei ainda agora sobre, a gente vai se adaptando. Por exemplo, no começo dos anos 90 tinha a história do cólera. Então a gente começou a ferver a água para a gente poder beber. Então essa prática foi criada naquela época. E depois dessa pandemia a gente vai criar novas práticas de Agora higienização. vamos para o carro, porque tem gente que sobrevive, depende disso, né? Principalmente os motoristas de aplicativos, taxistas, né? A galera que trabalha nas rodovias estaduais e federais fazendo transporte nos ônibus, né? Não só carro, mas também nos ônibus que estão aí rodando o nosso estado. É outro lugar também que a gente precisa ter uma atenção, porque sai um, entra outro, sai outro, entra outro, aí entra 3, entra 4, pode entrar 4, não pode mais, pode entrar só um, né? Hoje você separou algumas dicas para esses motoristas e para as pessoas que trabalham, né, com esse fluxo aí dirigindo o tempo inteiro. Pode colocar no telão aí, ó. Hoje você aí, papel e caneta na mão, o Dr. Marcelo Bonates hoje está falando sobre contaminações, né, higienização desses locais, e agora a gente vai dar dicas para os motoristas, né? Tô vendo aqui que são várias, viu, Jéssica? São várias. A gente pode logo falando da primeira e a segunda logo, para comentar logo tudo de uma vez. Ó, máscaras para todos os integrantes do carro, e o ideal também é que a porta seja aberta pelo motorista, tanto para entrar quanto para sair, viu? E além disso, as janelas e a água devem estar abertas quando não puder chuva, fumaça, congestionamento. Que ninguém merece, né? Ninguém merece, né? Mas se possível, janelas abertas. Então esses são os 3 primeiros, não é isso? Tem que ter esse cuidado. Certo. O uso da máscara é o mais importante nesse momento. Sim. Por conta do corona. Mas assim, a máscara tem um segredo. Depois que você colocou, você não pode ficar manipulando a máscara. Eu sei que incomoda, mas durante o dia também ela tem que ser trocada. Então, se você é um motorista, você tem que... vou rodar 8 horas. Então, é bom que você tenha de 2 a 3 máscaras para você ir trocando durante o dia. Entendi. E receber integrantes sem máscara, nesse momento, não. Entendi. Principalmente você que não conhece a pessoa, tá? Então, a máscara é o uso obrigatório. Então, só entra no carro com máscara. O ideal, tá? Isso é o ideal. Quanto à questão da porta, voltar à época do cavalheirismo. Né? Então, porque assim, evita com que as pessoas estranhas tenham contato maior sobre a superfície do automóvel. Entendi. Então entra. E o último, por exemplo, as janelas abertas. Quanto mais ar circular, melhor. Entendi. Prático, né? Vamos para o quarto aí. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Marcelo Bonates. O quarto tópico das nossas dicas é oferecer álcool gel ao passageiro. Isso aí a gente não precisa nem comentar, né, gente? Né? Tem gente que já sabe de cor e salteado de trás para frente. Evitar levar passageiros no banco da frente em caso de profissional motorista. Melhor mesmo. Mesmo se for sua mãe, mesmo se for um primo que você for na casa buscar, né? Leva no banco de trás porque é mais seguro. O distanciamento. Sim. O distanciamento. Então, por exemplo, a proximidade que tem do motorista. Então, eu, graças a Deus, já tenho visto alguns motoristas adotando isso, porque a gente tem feito essas campanhas. O banco da frente, ele é dobrado justamente para a pessoa entender que aquele banco ali está isolado. Então, para algumas pessoas, dá uma desculpa se a pessoa fica, não, quero ir na frente, não, o banco não está funcionando. Então, deita o banco para frente. Tá aí uma dica para os motoristas de aplicativo, né? Já deixa então o banco da frente já baixado,
para o passageiro ir logo se dirigindo para trás, e né? é uma questão de bom senso, né? O motorista precisa do passageiro, o passageiro precisa do motorista, é uma questão de bom senso mesmo e todo mundo colaborar. Ali o 7º, borrifar soluções de parte de água sanitária no tapete que foi usado pelo passageiro. Isso aí toda vez que sair uma pessoa do carro? Pelo menos na parte de contato, por exemplo, a pessoa pegou na porta. Então o ideal é que a gente vá ali com uma flanela. Com água e água sanitária. Água sanitária. Se você tiver assim, tem gente que é muito ciumento com o carro, e aí, vai desbotar a cor do meu carro por causa da água sanitária, é todo o tecido. Então tem outras substâncias como sabão e detergente, água com detergente, você vai lá e coloca. Tem também, compras e mochilas devem ser levadas preferencialmente no porta-malas. Além disso, deve-se higienizar com álcool líquido ou gel as maçanetas e portas após saída de cada passageiro, que aí serve um pouquinho da solução. E também no transporte de pacientes com sintomas da doença, muito importante, gente. Com sintomas de doenças respiratórias, o paciente só poderá ser transportado com o uso obrigatório de máscaras e todas as janelas abertas e evitar a lotação máxima do transporte. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está com sintoma, né, de qualquer outra doença, né, respiratória, pode ser uma gripe, um resfriado, né, e aí usar máscara e janelas abertas. Não tem como ir no ar-condicionado, né? Na dúvida, é janela aberta, é máscara, não tem opção para isso. E sempre a história da lotação. Normalmente a família quer ir junto, mas tem que entender que quanto mais gente lotada, maior você vai ter uma nuvem ali que você pode se contaminar. Sobre a questão da borrifação, é porque recomenda-se que borrife também o tapete. Então, não só as portas. Então, tem água sanitária para os tapetes e tem um álcool, por exemplo, para as portas. Então, a gente tem esses itens, tá? Agora, um dos itens que a gente comentou ainda agora é sobre os penduricalhos. Então, bolsa, mulher que gosta de andar com a bolsa um pouco maior. Então, todos esses acessórios têm que ser no porta-malas. Por exemplo, a pessoa ali deixou o carro parado, não vai trabalhar à tarde, né? Tá ali, o carro tá na garagem, tá num lugar arejado, tá seguro, ninguém pode roubar seu carro, né? Abre a janela, deixa lá no sol, pega no solzinho. É uma tática. O cara lá de boa, O sol ajuda. É uma tática? O sol ajuda, ainda mais o nosso sol que... Menina, que eu vou dizer que o sol tá ardido esse Tudo período. Tudo bem que você vai ficar um pouquinho fritinho da Silva, né? Quando você entrar, você vai sentir a sua alma saindo do seu corpo. Mas, se for para evitar esse tipo de doença, né, é bom fazer. Olha, doutor Marcelo, a gente agradece muito sua disponibilidade. E claro, né, doutor Marcelo já é uma figura conhecida aqui da nossa casa, sempre que visita, fala sobre assuntos importantes. A gente agradece sempre a sua presença. Sempre à disposição, porque isso é um tema que, assim, eu fico feliz por vocês abordarem esses assuntos para que a nossa população tenha como se proteger. Aí, doutor Marcelo Bonates aqui no nosso Tudo de Bom. Nós vamos para o intervalo, mas já já a gente volta com mais Tudo de Bom, não sai daí.